Esse assunto que eu quero pregar hoje, irmãos, é a respeito da vitória sobre o eu. Você sabe que às vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos, né? Às vezes, dominar a nossa própria vontade, dominar os nossos pensamentos, agir da maneira certa, agir de acordo com aquilo que Deus pede, muitas vezes isso se torna difícil por causa que nós temos situações mal resolvidas em nossa vida. E vencer o eu não é fácil, é um desafio. Mas nós vamos vencer o eu quando algumas coisas acontecerem. Uma delas é quando nós colocarmos o foco no céu. Eu estava pensando sobre isso, irmãos. Nós temos uma igreja aqui de muitos jovens, pessoas mais adultas, mais velhas. E uma coisa que nós temos em comum, que nós deveríamos ter em comum, é que todos nós deveríamos estar com foco não nessa terra, mas no céu. É essa a razão de nós estarmos aqui reunidos. Os nossos sonhos, os nossos planos, o Rodrigo orou muito bem aqui quando ele orou, para que não os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus se completem em nossa vida. E o sonho de Deus é levar cada um de nós que aqui estamos para o céu. Deus não planejou esse mundo para você. E quando eu olho para as palavras da Bíblia, por exemplo, quando você olha e lê o Novo Testamento, você vê que ali muitas pessoas estavam preocupadas com o céu. Por exemplo, o jovem rico, quando procurou Jesus, qual foi a pergunta dele? Senhor, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Nós vemos que naquela sociedade, que podia ter muitos defeitos, mas as pessoas conversavam sobre o céu. As pessoas falavam e estavam preocupadas em ir para o céu. E sabe o que pode nos tirar do céu, irmãos? É quando nós não paramos para vencer o eu e deixamos com que o egoísmo, o egocentrismo tome conta da nossa vida. A igreja cristã, queridos irmãos, se nós nos denominamos cristãos, se nós nos chamamos de cristãos, posso dizer para você com certeza que a igreja cristã, se há um aspecto que se destaca nos outros, é que a igreja cristã, ela é uma igreja de quem se doa. A igreja de Cristo, ela é uma igreja de quem se dedica para o próximo. A igreja de Cristo é de quem se desprende. A igreja de Cristo é de quem se doa. Basta você ler aquele texto que é o verso aro da Bíblia, né? Que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E Deus não deu o que lhe sobrava. Deus não deu um anjo do céu, uma criatura dele. Deus deu aquilo que ele tinha de melhor. Mas nós, seres humanos, nós somos muito diferentes de Deus nesse sentido. Geralmente, nós ficamos para nós com aquilo que nós temos de melhor e costumamos dar daquilo que sobra. E a Bíblia nos desafia a vencermos a tendência ao egoísmo, a tendência do eu. A tendência de sermos egoístas e vivermos somente para os nossos próprios interesses e não nos preocuparmos com o interesse das outras pessoas. Bom, como eu disse a vocês, na Bíblia nós temos várias situações de outros que perguntam a Jesus, de pessoas que perguntam a Jesus sobre a vida eterna. E eu quero explorar com vocês aqui uma dessas histórias, que é a história do bom samaritano. Então, eu queria convidá-lo, depois dessa introdução, essa breve introdução que eu fiz, eu queria convidarmos a estudarmos a palavra. O Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 10. Nós temos aqui uma conhecida história. Lucas, no capítulo 10, versículo 26 e 27. (25, 26 e 27). Os irmãos já encontraram? Amém? Misericórdia para alguns? Muito bem, vamos ler então. Diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Vocês estão vendo aqui a preocupação com a vida eterna? Não era só do jovem rico, outros tinham. Nicodemos, quando foi falar com Jesus, também estava preocupado com a vida eterna. Vários na Bíblia preocupados com a vida eterna. E aqui esse homem também, ele era um intérprete da lei. Ele era um advogado. Se nós pudéssemos comparar, né, com a profissão atual, ele era um especialista em leis, portanto, um advogado. E este homem, ele faz essa pergunta, dirige essa pergunta a Jesus sobre a vida eterna. E então Jesus devolve a pergunta para ele. É interessante que os judeus eles têm esse costume retórico de responder uma pergunta com outra, né? Certa vez alguém perguntou a um judeu: por que você sempre responde uma pergunta com outra? O judeu respondeu para ele: e há algum mal nisso? Então, é um costume retórico dos judeus. Jesus respondeu tal qual. Ele disse assim no versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como a interpretas? Jesus devolve a pergunta, porque Jesus sabia que ele era um homem douto na lei, ele conhecia a lei. E ele mesmo dá a resposta. A isto ele respondeu, versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este homem resumiu a lei trazendo esse texto do amor a Deus e o amor ao próximo. E aí Jesus dá no versículo 28, olha o que Jesus diz. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Jesus está aqui, irmãos, não retificando, mas ratificando a resposta do homem. Se você amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo, você estará salvo. Quer dizer então, pastor, que a salvação é pelas obras? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu fui pesquisar um pouco mais a fundo esse texto, porque às vezes a língua original ela favorece a compreensão do texto. Você sabe que para um estudo mais superficial, tudo bem você ler no português, é um estudo superficial. Mas quando você faz um estudo mais aprofundado, uma exegese, né, um estudo do texto e as implicações, você precisa umas ferramentinhas, né? Uma delas é essa aqui, que eu queria recomendar até aos irmãos, que é um Novo Testamento interlinear, contém o grego e o texto em português em duas versões. Então você consegue comparar, claro, é só dar uma estudadinha para ter uma noção básica de grego, você já consegue comparar. E eu fui olhar que palavra era que foi usada para amor, né? Amarás a Deus e ao teu próximo. Que palavra era para amor? Porque no português nós usamos uma palavra só, no hebraico você tem 4, 5, 6 palavras ali para descrever amor. E eu percebi, irmãos, que quando o homem da lei diz ali que você tem que amar a Deus e amar ao próximo para se salvar, e Jesus ratifica, Jesus confirma, a palavra aqui é a palavra ágape. Ela sofre uma variação, ela tem uma desinência diferente ali, mas a raiz da palavra é a palavra ágape. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que para você ser salvo pela lei, você precisa ter um amor perfeito no seu coração. Porque o amor ágape é o amor de Deus. É o amor que só Deus tem. É o amor que Deus teve quando deu o seu Filho para morrer por nós. Então, para que nós tivéssemos condições de sermos salvos pela lei, nós teríamos, irmãos, que sermos perfeitos. E ninguém é perfeito. Ou vai dizer que o seu amor é perfeito? Nós mal e mal, como diz o gaúcho, conseguimos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Fala para mim que você nunca fez um ato de desamor para com sua esposa ou esposo, cônjuge, ou para com os filhos, deu uma resposta atravessada, ou não atendeu quanto deveria, não dedicou tempo quanto deveria. Para que nós pudéssemos ser salvos pelas obras, nós poderíamos e deveríamos ser perfeitos no amor, em amar a Deus e amar ao próximo. Mas não somos. E desde quando não somos? Desde Adão e Eva. Desde que Adão e Eva pecaram, nenhum ser humano teve mais condições de ser o próprio Salvador, por melhor que seja. Mas todos estes precisam de um Salvador, chamado Jesus Cristo. Então, quando esse homem ele faz o questionamento e Jesus responde, aí o homem ele percebe que ele não poderia se salvar porque o amor dele era muito imperfeito.
Olha o que diz aí o versículo 29. Leia comigo. Não tenha preguiça aí de ler a Bíblia, hein? O versículo 29 diz assim: ele, porém, querendo o quê? Qual é a palavra que eu usei? Justificar-se. Quando é que uma pessoa precisa se justificar? Quando tem alguma coisa errada, né? Quando ela não está fazendo alguma coisa como deveria. Então ele percebeu que o amor dele era desse tamanho, perto do que ele deveria ter, de amar a Deus e amar o próximo com um amor ágape. Ele percebeu que o amor dele era insuficiente para se salvar. E aí então esse homem, ao perceber isso, ele tenta se justificar. E não é isso que às vezes a gente faz diante de Deus, irmãos? A gente tenta justificar o injustificável. Nós nos aproximamos, mas eu não consigo amar aquele irmão, também, olha o que o irmão fez, e blá, 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 blá. Eu acho que Deus se cansa de nós. Eu tenho essa impressão. Eu tenho a impressão que Deus muitas vezes olha para nós e faz assim. Porque nós justificamos nossas faltas, nossos erros com justificativas sem justificativa. E aqui, esse homem tenta justificar com uma pergunta. Qual é a pergunta dele? Quem é o meu próximo? Jesus sabia o que ele queria. Jesus sabia. E então Jesus, ele conta uma história. Na verdade, chama da parábola, né, do bom samaritano. Mas não é uma parábola, é uma história real que aconteceu. Inclusive, se você ler Ellen White, Desejar Todas as Nações, Ellen White vai dizer que a história, né, ela aconteceu de fato e que o sacerdote e o levita estavam presentes na multidão que ouvia Jesus. Estavam ali, as pessoas que vivenciaram essa história. Que coisa! Eu fico às vezes impressionado, irmãos, com a sabedoria de Jesus Cristo. Ele conhecia a multidão, ele conhecia a igreja dele, ele sabia que estavam ali os dois. Mas para você entender melhor essa história que Jesus vai contar doravante, palavra bonita, né? Você precisa entender a perícope desse texto. Ah, pastor, que bicho é esse aí, perícope? Perícope, irmãos, é o seguinte, é uma coisa fácil de entender. É onde, de fato, uma história começa. Você sabe que a Bíblia ela foi dividida em capítulos muitos anos depois de ser escrita. Então, nem sempre uma história começa naquele capítulo exato, às vezes começa antes. Uma perícope começa quando há uma mudança na história. Por exemplo, uma mudança de direção, uma mudança no campo semântico, uma mudança de ambiente. Então se inicia uma nova perícope, que é a parte anterior e posterior do texto. Aonde que essa história começou? Como é que Jesus foi chegar lá nesse homem até o ponto... Você vê que estudar a Bíblia não é assim. Você tem que entender o que você está fazendo. Então, como é que Jesus chegou até esse homem que ele fez a pergunta e como é que ele chegou à resposta do bom samaritano? Essa perícope, irmãos, você precisa entender para você entender o que Jesus quis dizer, de fato, com a história do bom samaritano. A perícope desse texto, ela começa em Lucas 9:51. Veja lá você, Lucas 9:51. Vamos ver se vocês concordam com a minha proposta de perícope aqui. Acharam? Deixa a Bíblia aberta, não vai fechar a Bíblia, tá? Então, Lucas 9:51 diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias que devia ser assunto ao céu, falando aqui de Jesus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedesse, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Por que a perícope começa aqui? Quero ver se vocês entenderam alguma coisa sobre perícope. Porque Jesus está saindo da terra dos samaritanos e indo para onde? Para Jerusalém. Então há uma mudança na história. Agora se começam novas histórias. Se fosse nos dias de hoje, Jesus ia pegar o seu Instagram, ia botar e ia dizer assim, partiu Jerusalém. Ia começar ali novas histórias de Jesus.
Porque aquela história lá na terra dos samaritanos acabara. Agora ele estava se encaminhando para novas histórias. E agora Jesus ele se encaminha para Jerusalém. E quando ele está indo para Jerusalém, ele manda alguns dos seus discípulos à frente. Quando os discípulos vão, Jesus diz assim: preparem para mim um lugar para dormir. E o que a Bíblia diz? Que os samaritanos não o receberam ou não? Não. Não receberam. Eu não sei se algum dia já negaram para você entrar em algum lugar. Ou negaram a você o direito de estar na casa de alguém, em alguma festa. Ou você chegou numa casa para entrar e a pessoa disse assim: aqui você não entra. Dificilmente aconteceu com você. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa agressiva, negar a hospitalidade. O brasileiro é hospitaleiro. Mas a Jesus foi negada essa hospitalidade. E vocês perceberam o que os discípulos queriam fazer logo depois? Se você continuar a leitura, ali no capítulo 9, o versículo 54, olha isso aqui. Isso aqui, irmãos, se não fosse trágico, era cômico. Mas olha o que os discípulos queriam fazer. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eles queriam consumir os samaritanos com fogo. Porque os samaritanos não deram abrigo para Jesus. Aí você percebeu porque que lá na frente, dentro dessa perícope, Jesus conta a história de um bom samaritano? Vocês entendem que Jesus estava dando uma lição para os seus próprios discípulos? Os próprios samaritanos que não quiseram receber Jesus, Jesus os coloca como bons samaritanos. Sabe o que Jesus está mostrando? Jesus está mostrando o seguinte, que somente Ele tem a capacidade de amar verdadeiramente. Tiago e João queriam que descesse fogo do céu. Mas Ele, Jesus, tinha a capacidade de amar ao ponto de colocar os samaritanos que tinham recusado a sua presença, que tinham ofendido Jesus, porque recusar a presença é você ofender alguém. Se a pessoa diz, vou na sua casa, você fala assim, não quero você aqui. Você está ofendendo. Jesus colocou o homem, Jesus poderia ter usado uma pessoa de qualquer nação, mas Jesus colocou o samaritano na sua história, como alguém bom. A parábola do bom samaritano, irmãos, se vocês lerem, parábola não, a história, né? A minha tendência aqui é dizer parábola. Até porque durante muitos anos, essa história ela se tornou uma alegoria. E nós não podemos, como adventistas, permitirmos o método alegórico de interpretação que os evangélicos usam aí fora. Os evangélicos, irmãos, eles usam o método alegórico, ou seja, por exemplo, nessa alegoria aqui, se transformássemos isso numa alegoria, seria assim, né? O homem na estrada que foi machucado pelos salteadores é Adão e o povo que entrou em pecado. Jesus é o bom samaritano. A hospedaria seria a igreja. E Jesus, quando dá 2 denários, ele coloca o machucado na igreja e ele diz assim, voltarei e restituirei se precisar gastar algo mais. A volta de Jesus. Isso é um método alegórico. Embora isso não esteja de todo errado, o desenho está correto, mas qual é o problema do método alegórico? O problema é que o método alegórico, ele tira o verdadeiro significado do que o texto quis ensinar, porque você transforma isso em símbolos. Quando você olha, por exemplo, no YouTube, você vê lá Dave Leonardo, você vê pastores de igrejas emergentes que fazem sucesso, eles usam método alegórico. Eles pegam histórias da Bíblia que são verdadeiras e transformam isso em motivação, em significado. Só que a gente tem que cuidar com o método alegórico, porque se você aplica o método alegórico a Gênesis 1, você acabou com o Deus Criador, acabou com o sábado, acabou com a lei de Deus, acabou com o pecado, não precisa de Jesus.
Então, o método alegórico é um veneno. É um veneno. Nós, como igreja adventista, não usamos. O que é texto literal é texto literal. E esse aqui é um texto literal, não é uma parábola. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando o raciocínio aí. Espero que sim. Estamos juntos, irmãos? Beleza. Aqui é um povo inteligente, então dá para entrar nessas áreas assim, né? Agora vamos à parábola, à história. Versículo 30, Lucas 10, versículo 30. Você já aprendeu muito sobre hermenêutica nessa manhã. Você aprendeu como delimitar uma perícope, você aprendeu sobre método de interpretação. Mas aqui nós temos então a história do bom samaritano. A partir do versículo 30, diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Semi-morto, que palavra bonita, né? Interessante. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, o levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, olha aqui o samaritano aparecendo. O mesmo samaritano que negou para Jesus, não o mesmo, não a mesma pessoa, né? Mas a mesma raça, o mesmo povo que negou para Jesus, a estadia agora aparece no texto, como alguém fazendo coisas boas. Jesus estava ensinando os discípulos. Aqui diz que um samaritano que o seguia de caminho, passou perto dele e vendo-os, compadeceu, teve compaixão e socorreu o homem. Eu não vou ler toda a história. Mas essa parábola aqui, irmãos, na verdade, ela descreve a nossa incapacidade de amar como Deus ama. É isso que ela descreve. Vejam vocês que o sacerdote, ele tinha razões para não encostar no sangue de um homem. Porque se ele encostasse no sangue de um homem, ele estaria impuro. Não poderia oficiar como sacerdote. Então ele estava seguindo a lei dada por Deus. Esse sacerdote, queridos, ele não podia socorrer. O próprio levita também, o sacerdote por si só era um levita, mas agora mostra um levita que não era sacerdote. Nenhum dos dois socorreram. E se você prestar atenção no contexto se você estudar a fundo essa parábola aqui, você está entendendo que o que Jesus está dizendo é o seguinte: para nós, querida igreja, nos salvarmos, nós precisamos amar a Deus com todas as forças, de todo o entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos, com o amor ágape. Mas nós não somos capazes de amar assim, então logo nós não podemos nos salvar por nós mesmos, mas precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador. E quando nós precisamos de um Salvador, não existe diferença. Não existe diferença se é samaritano, judeu, grego, romano, brasileiro, americano. Todos nós precisamos de um Salvador, porque nós somos incapazes de amar. Mas mesmo em nossa incapacidade de amar suficientemente para a nossa salvação, Deus nos chama, queridos, para nós termos compaixão. Sabe o que eu vejo, irmãos? O que eu vejo é que o diabo, no tempo do fim que nós estamos vivendo agora, ele prega justamente ao contrário. O trabalho do diabo no tempo do fim é tornar a igreja autocentrada. Tem um texto de Ellen White, eu nunca achei esse texto na verdade, me contaram, e foi de fonte confiável, por isso eu posso falar, que há um texto onde ela diz assim, que muitas vezes o diabo coloca metade da igreja para dar trabalho, a outra metade para trabalhar com essa metade que dá trabalho, para que ninguém pregue o evangelho para ninguém. Eu botei a metade que dá trabalho aqui, né? Mas não tem nada a ver com geografia, tá? Pode ser qualquer metade aí. Não é para cá, né? O Jotair.
Só dá bênçãos, né? Aqui só dá bênçãos. Nossa igreja é diferente, né? Isso é lá na Associação Iraquiana lá. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nós não podemos, queridos, nos tornar uma igreja centrada no eu. E é por isso que às vezes a religião cai no descrédito. Esse homem aqui, esse sacerdote, ele era o mais... Os levitas, eles eram os religiosos dos religiosos. Os levitas das tribos de Israel, eles eram aqueles que poderiam oficiar, cantar, fazer os trabalhos do templo. O sacerdote só podia ser levita. O sumo sacerdote podia ser levita. E a incoerência da religião, irmãos, vem quando nós estamos presos a uma religião de formalidades e nos esquecemos que a religião cristã é uma religião que estende a mão para o próximo. E é por isso que as pessoas aí fora não confiam mais em nós. Porque muitas vezes nós nos esquecemos, amar o suficiente para a nossa salvação, jamais. Mas nós nos esquecemos de amar tendo compaixão, sendo acolhedores. E o que o diabo quer é uma igreja centrada no eu. Se você ler lá em Apocalipse, aqui nós vamos para o final, Apocalipse capítulo 3. Abre aí que será o nosso texto final dessa manhã. Apocalipse capítulo 3, você tem aqui a igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia, ela é identificada como a igreja dos nossos tempos, porque ela é a última igreja. Ela é a última igreja, antes de finalizar os tempos. Então, Laodiceia somos considerados nós, né? E Laodiceia, irmãos, ela tem coisas pesadas, ruins, mas ela também tem coisas boas. Por exemplo, Laodiceia é uma igreja que, a despeito dos seus defeitos, ela consegue a vitória. A despeito dos seus problemas, ela vence, porque ela é vista sentada na mesa do Cordeiro. Ela chega até o céu. Então, Laodiceia, ela é uma igreja com problemas, mas ela é uma igreja vitoriosa ao mesmo tempo. E eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, na igreja de Laodiceia, né, você tem aqui a centralização do eu. Versículo 17, 16 e 17. Gênesis 3, versículos 16 e 17. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Você percebe aqui uma igreja centrada no eu e não no próximo? Uma igreja centrada, a lógica de Laodiceia é assim: eu tenho, logo não preciso. Eu tenho riqueza, logo não preciso de Deus. Eu tenho suficiência, logo não preciso me submeter a Deus. Essa é a lógica que o diabo quer dentro da igreja. Essa não é a igreja que Deus quer. A igreja que Deus quer, queridos, é a igreja que estende a mão para o faminto. É a igreja que estende a mão ao necessitado. A igreja que Deus quer é a igreja que ama as pessoas, que acolhe os feridos. Mas, sobretudo, queridos irmãos, a igreja que Deus quer é uma igreja que pregue a palavra. Você sabe quantas pessoas aí fora estão se perdendo por causa que nós estamos acomodados, mornos? Quantas pessoas aí fora estão deixando de desfrutar essa bênção? Tem bancos vazios aqui nessa igreja ainda. E quando lotar bem, se Deus quiser vai lotar até o ano que vem. Quando lotar bem, nós temos que plantar outra. Mas o Evangelho, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, você não pode estar centrado em você mesmo. Tem estudos sendo feitos mostrando que a relação hoje membro-igreja,
fiéis à igreja é uma relação comercial, onde as pessoas vão à igreja porque elas querem ganhar alguma coisa para si. Seja um consolo, seja um bom sermão, está errado. A igreja ela tem que dar alguma coisa. Você vem no culto não para você ganhar, mas você vem no culto para você entregar. E aqui nós vemos na história do bom samaritano que ela nos ensina que o nosso amor, nós somos incapazes de amar. Mas se você ler Laodiceia, é isso que o diabo quer, né? Que a gente fique preso nisso. Ah, eu sou defeituoso mesmo, e você começa a se justificar, como aquele homem o advogado lá que fez a pergunta a Jesus. Você começa a se justificar. Mas se você notar aqui na carta de Laodiceia, olha o que Jesus diz, conselho para nós. Jesus diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecerdes, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Tem gente que fica achando o significado em tudo isso aqui, né? O que é o colírio, o que é a roupa? Eu não vou por esse caminho. Aqui você tem que olhar de quem você está comprando. Aconselho-te que de mim compres. Sabe, queridos, a igreja vai deixar de ser egoísta e vai passar a ser uma igreja solidária, vai passar a ser uma igreja que realmente faça um impacto na sociedade, vai passar a ser uma igreja que tenha batismos, quando nós abrirmos mão do eu, para buscarmos então que Cristo vive em nós. Aconselho-te que de mim. É em Cristo que nós buscamos a vitória sobre o egoísmo. É em Cristo que nós buscamos a vitória sobre a religião de ritos, a religião de cerimônias, a religião que não estende a mão para ninguém, que não dá um estudo bíblico para ninguém, que não se doa para ninguém. Se você ler lá em Tiago, Tiago diz assim, que a verdadeira religião, uma das poucas vezes que a palavra religião é usada na Bíblia, mas ele diz lá que a verdadeira religião é atender as viúvas, visitar os doentes. Será que nós não estamos muito centrados em nós mesmos? Nos relacionando com a igreja como se a igreja fosse um mercado onde eu vou lá para me servir e esqueço que eu estou indo lá para servir? Não é natural de nós isso. Mas é o que Deus nos chama para fazermos. É o que Deus nos chama para fazermos. Na verdade, não é nem fazer, é ser, né? Mais do que fazer. Aqui está falando de essência, de ser. Eu li uma história, essa história dizia que, certa vez, um professor de uma universidade, ele convocou os seus alunos para prepararem um sermão sobre o bom samaritano. E esses alunos deveriam, então, ir até um lugar para gravar esse sermão. Ele indicou qual seria o lugar. E antes de irem, ele colocou um mendigo, ator, né, um mendigo, atuando como mendigo, no caminho. E a surpresa dele foi que todos os alunos dele, os estudantes de teologia, né, quando se dirigiam para gravar o sermão, todos eles passaram pelo mendigo, mas nenhum deles parou para assistir aquele mendigo. Que tipo de religião nós temos vivido? Eu não estou falando aqui, irmão, só de caridade. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou pregando para você. Eu não estou falando só de fazer... Tem projetos muito bonitos aqui na igreja, que assistem pessoas desfavorecidas. Muito legal. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de doar-se, de servir. Tem alguns que não querem ser servidos, mas querem se servir. Eu estou falando de que a religião cristã, ela tem que ver com Deus que deu o que Ele tinha de melhor. Porque Deus amou o mundo que deu.
E às vezes nós estamos dando pão podre para Deus. A religião cristã é uma religião de doação. E quando nós não doamos, nós caímos no descrédito do mundo. E é por isso que somos criticados, e às vezes com razão. É você se doar para alguém. Quando Cristo disse, para nós discipularmos, discipular alguém é se doar para essa pessoa. Discipular alguém é sair da sua casa, gastar seu dinheiro com gasolina, ir lá na casa dessa pessoa para orar com ela quando ela está mal. Discipular alguém é você enfrentar a chuva para poder ir lá e dar um estudo bíblico. A religião cristã vai fazer a diferença no mundo quando ela aprender que cristianismo não se trata do que eu tenho, do que eu quero, mas se trata daquilo que eu tenho para dar. Não foi Pedro quem disse lá na Porta Formosa: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. É dar. E o que eu quero desafiar aqui, irmãos, é para nós não sermos uma igreja centrada no eu, mas nós sermos uma igreja centrada no próximo, no Evangelho. Às vezes eu fico pensando como seria se a nossa igreja comprasse essa ideia. E no culto do sábado que vem, cada um de nós trouxéssemos alguém aqui, para ouvir a mesma palavra que você ouve. Como seria se nós nos dedicássemos realmente para as demais pessoas, em vez de só para nós mesmos? Nós revolucionaríamos o mundo. Eu quero desafiar cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã, para nós nos doarmos, para você doar aquilo que você ganha. Deus estabeleceu o dízimo ele é um golpe no nosso egoísmo, para mostrar que nada do que você tem é seu, mas pertence a Deus. Para doar sua influência, para doar aquilo, não daquilo que está sobrando, mas o dia que você for numa loja, você for comprar uma camiseta, compra duas para doar uma para alguém. Deus nos chama para nos doarmos para alguém, para ensinarmos de Jesus para uma pessoa. Quantos aceitarão esse convite? Não é fácil, dói, né? Nossa tendência não é essa. Mas se nós formos a Jesus e comprarmos dele o colírio, as vestes, então nós vamos aprender que se doar, na verdade, traz todo o sentido para a nossa vida. E vira até um prazer. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos esta consciência e fazermos a diferença nesse mundo. Sermos a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Vamos ouvir uma canção, a Sussu vai cantar para nós. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como assim mesmo próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu. E alguém caído ali no chão continuou. No
mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, Ele sempre vai estar aqui. Vamos orar, irmãos. Ficamos em pé. Antes de orar, Deus me convidou para fazer um apelo a um grupo muito especial aqui nessa manhã. Deus me convidou a fazer um apelo aos nossos queridos irmãos que são líderes da igreja, para você se doar. Não se economize. Sabe aquele dia que Pedro chegou a Jesus e disse assim: Jesus, compadece-te de ti mesmo. Jesus disse assim: arreda, diabo. Jesus quis queimar a vela dele todinha para nos salvar. Não se economize, doe-se. A igreja, na verdade, é linda, né, irmãos? A gente vê que os irmãos se doam uns pelos outros. Eu queria fazer um apelo aos professores da escola sabatina para você se doar pela sua classe, para você dar o sangue por ela. Quero fazer um apelo aos pessoal que trabalha na assistência social, Sopão, ASA. Doe-se pelas pessoas. Aos anciões, doem-se pela igreja, visitem a igreja, visitem os irmãos, cuidem, me ajudem a pastorear. Quero fazer um apelo, irmãos, para os irmãos que talvez não tenham uma função de liderança, mas que são membros fiéis, ativos. Doem-se por alguém, pelo um vizinho, a um amigo, alguém que precisa. Quanta gente morrendo aí de depressão e nós temos uma mensagem. Quantas pessoas morrendo de câncer ou afins, nós temos uma mensagem de saúde. Quantas pessoas precisando de alimento, Deus te deu um pouquinho a mais, que eu sei. Vamos nos doar, irmãos, e você vai ver que a transformação maior vai acontecer em você. Então, se um dia o diabo te vier com essa proposta, João, Pedro, Maria, Joana, compadece-te de ti mesmo.
diz assim: arreda, diabo, porque eu vou me doar. Eu vou me doar para os jovens. Eu vou me gastar nos jovens. Eu vou me doar para os adolescentes, para as crianças, professoras das crianças. Se doem e amem as suas crianças como se fossem seus próprios filhos. Vamos nos doar, irmãos, porque a transformação acontece em nós. Amém? Quantos querem se doar? Oh, glória! Deus seja louvado. Eu também quero. Esse ano vai ser o ano que eu mais vou me doar. E o ano que vem mais ainda. Que Deus nos abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor, porque a Bíblia nos convida a nos desprendermos do egoísmo e a nos doarmos por alguém. Mesmo que isso envolva tocar no sangue. Mesmo que isso envolva ter que sentir um mau cheiro. Mesmo que isso envolva o risco de ser também pego pelos mesmos salteadores. E se risco tivermos que correr, então correremos. Porque Jesus se doou. E nós não somos melhores do que Jesus. Nós queremos nos doarmos para o Evangelho, Senhor. E gastarmos toda a nossa vida, os sapatos, a sola, o dinheiro da gasolina, os pneus do carro, nós queremos gastar todinho para o Senhor. Porque tudo aquilo que o Senhor deu por nós, Pai, é infinitamente maior do que tudo aquilo que podemos dar para o Senhor. Nos ajuda a entendermos que ser cristão é isto. É servir, é amar, é cuidar, é acolher, é abraçar, é curar. E não somente receber ou somente querer ganhar. Os ataques do inimigo na tua igreja, Senhor, no tempo do fim têm sido estes, onde o inimigo tenta nos prender nos nossos interesses e na maneira egoísta com que vivemos muitas vezes. Mas nós queremos nessa manhã aqui sairmos daqui diferentes do que quando entramos. Nos abençoa, nos dê a tua paz, nos leva em segurança aos nossos lares. Em nome de Jesus, amém. Amém.